Olá, Marajoaras! Este é o segundo episódio do programa Marajó Resiliente. Aqui a nossa pauta é o território marajoara. E neste episódio, nós vamos entender um pouco mais sobre como as mudanças climáticas têm alterado o clima no mundo. Provavelmente você já ouviu o termo mudança climática. Mas já parou para pensar o que são essas mudanças e como ela é sentida no teu dia a dia? Eu sou Cecília Amorim e te convido a vir comigo para entendermos como aconteceu para que vivêssemos hoje o que os especialistas chamam de emergência climática. Fique ligado e vamos nessa! Você já deve ter escutado que o clima está totalmente desregulado. Já parou para pensar por que tem lugares que estão ficando mais quentes e outros mais frios? Por que tem lugares onde antes chovia muito e agora não está chovendo e lugares onde não chovia que agora está chovendo muito? Rios estão secando, lugares alagados virando deserto e nevando onde até então era só deserto. O que será que está causando tudo isso? Marcos Belotti, engenheiro agrônomo do Instituto Belterra, nos explica isso. Olha, as mudanças climáticas elas são um conjunto de fatores que elas vêm ocorrendo muito pela forma como a gente usa a terra. Então a mudança de uso da terra, e aqui no Brasil e no mundo, muito alavancada pela expansão da fronteira agrícola, pela maneira como a gente produz comida e produz bens agrícolas, ela tem gerado uma concentração de emissão de que a gente chama de gases de efeito estufa. Esses gases funcionam como uma camada que mantém a radiação solar aqui na nossa atmosfera. Antes, quando a radiação chegava à Terra, ela batia na superfície, era refletida e conseguia sair da atmosfera. Mas com o aumento da concentração desses gases, isso mudou. Agora, essa radiação fica aprisionada, o que leva a um aumento constante e cada vez mais rápido da temperatura média do planeta. E esse aumento de temperatura, ele desregula alguns fluxos de massa que acontecem na Terra. E esses fluxos de massa são fluxos de ar, então o ar quente, o ar frio, o regime de chuvas, o fluxo dos oceanos. Então, as correntes oceânicas, elas são um grande regulador das temperaturas na Terra. As mudanças no clima sempre fizeram parte da história da humanidade, mas nos últimos anos elas têm se acelerado de forma preocupante. E por que isso está acontecendo? Segundo pesquisas, essa transformação na biodiversidade e na vida no planeta é fruto do desenvolvimento industrial e da forma como enxergamos e exploramos o mundo. O homem vem causando danos ao meio ambiente aí desde muito tempo dentro da Amazônia. 40 anos atrás a gente iniciou essa abertura da Amazônia para a degradação nesse prol de desenvolvimento sustentável, né? Aquela velha história de vamos integrar para não entregar, e aí iniciou a forte ação humana dentro do território. Só que aí, nessa época, a gente não tinha esse entendimento do que isso poderia causar, falando só da Amazônia, né? Você ouviu Denis Conrado, engenheiro florestal da Fundação Avina e coordenador de monitoramento e avaliação do projeto Marajó Resiliente. Ele falou sobre como começou a degradação ambiental aqui na Amazônia. A crise climática é um problema global, ou seja, ela está acontecendo no mundo inteiro. E claro, a Amazônia também está sentindo os efeitos disso. O mais triste é que quem mais sofre com essas mudanças são justamente as populações que menos contribuíram para criar o problema. Hoje em dia a gente vê que as emissões de gases, de desmatamento, poluição, diversos níveis de degradação, ela causa um problema dentro do meio ambiente. E esse problema que causa dentro do meio ambiente gera essa mudança no clima. Aí que vem essas denominações de mudanças climáticas, porque essas ações elas vêm alterando o que a gente vem sentindo hoje dentro da nossa vida cotidiana, né? Aqui no nosso território, a gente já sente sim os efeitos das mudanças climáticas há muito tempo. A questão relacionada à água ela é a principal dessas. Marajó, especialmente a área de campo, ou é muito seco ou é alagado. Então,
esses efeitos, especialmente de 2023 para cá, a gente tem sentido uma diferença na piracema, ou seja, na disponibilidade de peixes, também a mortandade de plantas. Então, há todas essas problemáticas, especialmente relacionadas à questão alimentar, mas também vejo muito um desconforto térmico, né, de não conseguir, às vezes, descansar durante a tarde, não conseguir trabalhar além das 10 horas da manhã, exposto ao sol, né, como a gente precisa nas atividades de trabalho com a terra. Você escutou Bianca Barbosa, jovem marajoara, moradora da comunidade quilombola de Mangueiras, em Salvaterra, e integrante do grupo de juventudes negra quilombola Abaiomi e jovem ativista do Observatório do Marajó, organização não governamental que atua produzindo informação técnica e qualificada com a finalidade de registrar e denunciar as violações de direitos humanos do Marajó. Você pode conhecer mais sobre o trabalho do Observatório acessando o perfil da organização no Instagram, que é @obsmarajó. Mas o que Bianca conta pra gente não é um problema específico da comunidade da jovem. Em Cachoeira do Arari, lá na comunidade remanescente de Quilombo de Gurupá, seu Rosivaldo Moraes também tem sentido os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia. Olha, mudança climática, não adianta te negar, ela está já batendo na nossa porta. Isso é fato, notório, nós podemos dar vários exemplos. E isso ocasiona, por exemplo, no ciclo das frutíferos, das frutas, do açaí, do cupuaçu, do bacuri, tudo isso influencia, da safra do camarão, do período da piracema dos peixes, tudo isso, enfim, influencia. Por exemplo, já que mudou, por exemplo, esses fenômenos naturais, período de cheias, as secas muito prolongadas, então é notório a gente ver isso, as mudanças climáticas com a seca do açaí, por exemplo, que antes era menos, agora já tem a seca do açaí, ou seja, ele seca antes de amadurecer. O arquipélago do Marajó fica situado no que chamamos de Delta Amazônico, que são locais que ficam no meio de grandes concentrações de águas do planeta, como o Oceano Atlântico e Rio Amazonas. E por isso mesmo, um dos mais suscetíveis ao aumento do nível do mar. O aquecimento do planeta tem levado ao derretimento das geleiras e ocasionado problemas para os marajoaras. E isso tem impactado muito as comunidades tradicionais, né, as populações que vivem da natureza, que vivem em contato, em diálogo muito próximo da natureza, né, e que é grande parte da população dos 3 municípios que a gente está trabalhando, Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure. A afirmação é de Lana Peixoto, antropóloga da Avina e coordenadora do projeto Marajó Resiliente. O analista socioambiental do IEB, Rafael Castro, também viu como essa crise climática pode afetar as comunidades locais. Esses extremos, que são esses extremos ambientais, né, que são provocados pelas mudanças climáticas, acarretam outros problemas, né, nas cidades, nas comunidades tradicionais, na infraestrutura, né, social das moradias, na saúde das pessoas, na saúde física e emocional, né, e principalmente também na segurança alimentar, que é algo que está muito relacionado com a mudança do clima, né? Quanto mais se muda o ritmo e a lógica das coisas, do que se planta, do que se colhe, do que se extrai das florestas, mais aquelas populações mais vulneráveis ficam sob risco, né, de terem a produção de alimentos assegurada mesmo. Então a gente precisa ter essa consciência de que essa mudança ela está acontecendo muito rápido, ela é extremamente importante, ela vai mexer com a disponibilidade de comida, ela vai mexer com a disponibilidade de água, ela vai mexer com a habitabilidade dos lugares onde a gente hoje está. Como alertou Marco, é preciso estarmos com sinal alerta para os resultados dessas mudanças. Por isso, projetos que buscam mitigar esses impactos e apoiar a população para se adaptar a essa nova realidade são tão importantes. O Marajó Resiliente é um projeto que visa apoiar processos adaptativos em comunidades de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure. O projeto Marajó Resiliente
a tentativa de levar para o público local, para os municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, a discussões sobre mudanças climáticas, mas também de adaptabilidade a essas mudanças climáticas, a fortalecimento organizacional e de enfrentamento do que vem por aí por meio da adoção de técnicas de recuperação de floresta, de proteção do solo, de produção agroextrativista e inclusão social. Neste episódio, falamos sobre as mudanças climáticas e seus impactos especificamente no arquipélago do Marajó. Especialistas explicam como a ação humana, especialmente o desmatamento e a expansão agrícola, intensificaram a emissão de gases de efeito estufa, acelerando o aquecimento global. Relatos de moradores nos mostram como os efeitos da crise climática estão sendo sentidos no território. Relatos de alterações dos ciclos naturais, impactos na pesca, agricultura e segurança alimentar, além do aumento do desconforto térmico. O episódio também apresenta como o projeto Marajó Resiliente busca apoiar comunidades de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure na adaptação a essas mudanças climáticas. Você escutou o podcast do projeto Marajó Resiliente, uma realização da Fundação Avina, IEB, Conexos e Belterra, com produção da Angola Comunicação. O projeto Marajó Resiliente tem financiamento do Fundo Verde para o Clima. Acompanhe os próximos episódios e conheça mais sobre os temas que a gente falou aqui no site do projeto e também nas nossas redes sociais. Siga @Marajó Resiliente, acesse www.marajorresiliente.org e fique por dentro das ações no seu território. Até o próximo programa. A apresentação é minha, Cecília Amorim. O roteiro é meu e Diana Terra. A revisão é de Catarina de Angola, Hanna Calheiras e Lana Peixoto. Edição e desenho sonoro de Leonardo Neto. Captação sonora é de Igor Reis e direção executiva de Ana Terra e Catarina de Angola.